Zion Williamson é, sem dúvidas, um dos jogadores mais intrigantes da NBA. Ele tem um porte físico de um rinoceronte com agilidade e impulsão de um leopardo. Porém, quando está fora de forma, parece uma mistura entre o atual Charles Barkley e Shaquille O'Neal. Mas quando está em plena forma física, é como se unisse o melhor de Charles com o melhor do Diesel em seus auges. Em fevereiro de 2025, o New Orleans Pelicans divulgou um comunicado afirmando que Zion havia emagrecido para 120 quilos, o peso mais baixo desde que chegou à liga. Isso ficou evidente. No segundo semestre da temporada de 2025, Williamson jogou o melhor basquete da sua carreira, dominando dos dois lados da quadra. Mas quando o mundo soube da nova perda de peso de Zion, uma pergunta pairou no ar. Isso vai durar? Será que enfim vamos ver Zion 100% saudável e pronto para mostrar todo o seu potencial? Desde que foi escolhido como a primeira escolha do draft em 2019, Zion participou de apenas 45% dos jogos possíveis. E o mais preocupante, até hoje ele nunca disputou uma partida de playoffs. Zion também é o único astro da NBA com um contrato que não é 100% garantido e que ainda inclui uma cláusula de peso, exigindo que a soma do seu peso com o percentual de gordura corporal fique abaixo de 134 quilos. Esse é o dilema chamado Zion Williamson. Será que ele é mesmo um talento geracional pronto para levar o Pelicans ao sucesso? Ou será que estamos diante da maior decepção de todos os tempos? A lenda de Zion começou em 2016, quando vídeos de suas enterradas absurdas começaram a viralizar na internet. Alguns anos antes, ele era apenas um armador de 1,75 e nada indicava que se tornaria um jogador de NBA, mesmo com a genética promissora. O pai de Zion, Latif Williamson, foi um defensor no futebol americano universitário, com 1,90 de altura e mais de 120 quilos. Já sua mãe, Shironda Sampson, foi uma velocista talentosa no atletismo universitário. Entre o oitavo e o nono ano, Zion teve um estirão repentino e chegou a 1,90. E no segundo ano do ensino médio, já estava com seus atuais 1,98. Durante esse crescimento acelerado, ele passou por fortes dores nos joelhos e nas costas, mas quando essa fase passou, Zion se transformou em um verdadeiro fenômeno físico. No seu segundo ano do ensino médio, Zion teve médias de 28 pontos, 10 rebotes, 4 tocos e 3 roubos de bola por jogo, liderando sua equipe a um título regional. No ano seguinte, como júnior, ele subiu ainda mais o nível, 37 pontos, 13 rebotes, 3 roubos e 2.5 tocos por partida, levando o Spartanburg Day School a mais um título e quebrando o recorde estadual de jogos com 30 pontos ou mais em uma única temporada. Nessa altura, Zion já era o jogador de ensino médio mais popular dos Estados Unidos. Celebridades iam aos seus jogos, vestiam sua camisa e lotavam os ginásios só para ver o espetáculo. No último ano, ele continuou sendo completamente dominante. Parecia um adulto jogando contra crianças. Levou os Griffins a mais um título regional, com médias de 36 pontos, 11 rebotes e 3.5 assistências por jogo. Zion fazia o que queria em quadra e levantava a torcida com enterradas violentas, pontes aéreas e giros no ar em 360 graus com as duas mãos. Mesmo já tendo visto atletas do ensino médio com um nível absurdo de atleticismo, ninguém era como Zion. Com 122 quilos, corpo de tanque e impulsão de mais de 1 metro, ele desafiava as leis da física e virou o jogador mais hypado desde LeBron James. Zion poderia escolher qualquer universidade do país e decidiu ir para Duke, onde se juntou a outras duas estrelas do high school, Cam Reddish e R.J. Barrett. Duke se tornou o primeiro time a reunir os 3 principais recrutados do país desde que os rankings modernos começaram, e as expectativas eram enormes. Todos esperavam que fossem campeões nacionais. E assim que a temporada da NCAA começou, Zion mostrou que o hype era real. No seu primeiro jogo no basquete universitário, ele marcou 28 pontos, quebrando o recorde de pontos em uma estreia pela universidade. Contra Syracuse, ele bateu o recorde de pontos por um calouro com 35, além de se tornar um novato com mais jogos de 25 pontos na história da escola. Mas em 20 de fevereiro de 2019, com Barack Obama assistindo ao jogo, Zion torceu o joelho com apenas 36 segundos de partida, depois que o seu pé rasgou o tênis da Nike no meio do jogo. No dia seguinte, as ações da Nike caíram em 1,1 bilhões de dólares. Mesmo assim, Zion voltou em grande estilo no dia 14 de março. No jogo contra Syracuse, marcou 29 pontos, pegou 14 rebotes e roubou 5 bolas, liderando o Duke na vitória por 84-72 nas quartas de final do torneio da ACC. Ele acertou todos os 3 arremessos que tentou, a melhor performance de arremesso da história da escola e do torneio. Antes do March Madness começar, o hype em torno de Zion estava no ponto mais alto. A CBS, inclusive, dedicou uma câmera exclusiva chamada de Zion Cam, só para acompanhar ele durante todo o torneio. Na estreia, Zion marcou 25 pontos na vitória sobre North Dakota State, e na fase seguinte, contra UCF, ele foi ainda melhor. 32 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, liderando o Duke numa vitória apertada por 77-76. Mas nas quartas de final, o famoso Elite Eight, mesmo com 24 pontos e 14 rebotes de Zion, Duke acabou eliminado por Michigan State, por 68-67, encerrando uma das temporadas de calor mais dominantes da história da NCAA. Em 33 jogos, Zion teve médias de 22,6 pontos, 8,9 rebotes, 2,1 roubos de bola e 1,8 tocos por partida. Ele acertou 68% dos arremessos que tentou,
o segundo melhor aproveitamento de todo o país e o maior já registrado por um calouro. Depois de dominar tanto no ataque quanto na defesa, era óbvio que Zion iria se declarar para o draft. E com a sorte dos deuses da loteria, o New Orleans Pelicans acabou ficando com a primeira escolha. Ninguém se surpreendeu quando eles usaram essa pick para selecionar Zion Williamson. With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Mas antes mesmo da temporada começar, Zion sofreu sua primeira lesão como profissional. Ele rompeu o menisco durante um jogo de pré-temporada e inicialmente ficaria fora por 6 semanas. No fim, foram 3 meses parados, já que o Pelicans decidiram não arriscar nada com seu jogador mais valioso. Finalmente, no dia 20 de janeiro de 2020, Zion fez sua estreia na NBA contra o San Antonio Spurs, e por 3/4 o jogo foi decepcionante. Ele estava com restrição de minutos e parecia fora de ritmo, somando apenas 5 pontos. Mas aí tudo mudou. Para um cara que muitos diziam que não sabia arremessar, Zion começou a acertar bolas de 3, 4 seguidas e marcou 17 pontos consecutivos. A torcida de New Orleans foi a loucura, e o resto da NBA também. Zion stepping back, pulling the trigger and hitting a three. Here's a lob to Zion and he finishes over DeRozan. Nico Melli is coming in for him right here. Here's Zion for 3, hit it again. And to get it, here he is. And Pirtle blocked it, Zion gets it back and finishes. It back, here he is again. Got it again! Gets it back. Zion for 4. Welcome to the NBA! E todo mundo acreditava que Zion estava no caminho certo para se tornar o próximo LeBron James. Apenas 2 jogos depois da estreia, no seu terceiro jogo como profissional, Zion já registrou seu primeiro duplo-duplo. E logo em seguida, emplacou uma sequência de 13 jogos seguidos com mais de 20 pontos, quebrando o recorde da NBA de mais partidas consecutivas com 20 ou mais pontos por um adolescente. Na temporada encurtada pela pandemia, Zion teve médias de 22,5 pontos, com 58% de aproveitamento nos arremessos, além de 6,3 rebotes e 2,1 assistências por jogo. E quando a temporada seguinte começou, ele ficou ainda melhor. Por 25 jogos seguidos, Zion marcou pelo menos 20 pontos com mais de 50% de aproveitamento, um novo recorde na história da liga. Parecia que ele conseguia pontuar quando quisesse, contra qualquer defensor. Ele era como uma bola de demolição de 5 toneladas atropelando adversários que simplesmente ricocheteavam ao tentar pará-lo. Ninguém conseguia lidar com essa combinação única de força, tamanho e agilidade. Mas Zion não era só força bruta. Ele também tinha elegância. Era quase inacreditável ver alguém tão grande se mover no ar com tanta leveza. Se você prestasse atenção nas bandejas dele, veria algo parecido com um balé aéreo. Um homem que torcia e dobrava o corpo no ar para encontrar espaços entre as mãos dos defensores e colocar a bola na cesta. Mesmo cercado por 2 ou 3 marcadores, ele conseguia ajustar o corpo no meio do salto de um jeito que ninguém do seu tamanho jamais conseguia. Na sua segunda temporada, Zion foi convocado para o seu primeiro All-Star Game. E ao longo do ano, teve médias impressionantes, 27 pontos, 7,2 rebotes e 3,7 assistências, com um aproveitamento absurdo de 61% nos arremessos. Williamson terminou a temporada como o 8º maior pontuador da liga e também o 8º em aproveitamento de arremessos, uma das temporadas mais eficientes da história da NBA. Mas justo quando tudo parecia estar indo bem, veio mais um desastre. Zion sofreu uma fratura de Jones no pé. Ainda assim, a previsão inicial era de que ele estaria pronto para o início da sua terceira temporada. Só que quando a temporada começou, o retorno foi adiado para dezembro. Quando dezembro chegou, o Pelicans disse que ele precisaria de mais tempo e que voltaria por volta do All-Star Game. Mas esse retorno nunca aconteceu. Zion acabou perdendo toda a temporada de 2022, assistindo tudo do banco, enquanto o Pelicans foi eliminado na primeira rodada dos playoffs. Foi uma enorme decepção, especialmente porque dava para ver Zion aquecendo antes dos jogos e ficava cada vez mais claro que ele não estava levando uma vida saudável. A torcida começou a questionar o comprometimento de Zion com o jogo, e muita gente se perguntava se o peso dele tinha relação direta com o fato de ter ficado fora a temporada inteira. Mesmo com toda essa incerteza, o Pelicans ofereceu uma extensão de contrato no valor de 193 milhões de dólares, podendo chegar a 231 milhões caso ele fosse eleito para um dos times All-NBA em 2023. Só que o contrato não era totalmente garantido. Ele estava condicionado à quantidade de jogos disputados por Zion, além de metas relacionadas ao controle de peso e percentual de gordura corporal. Quando Zion voltou a jogar no começo da temporada 2023, ainda estava visivelmente acima do peso. Mesmo assim, no ataque, ele continuava sendo dominante como sempre. Logo na estreia, anotou 25 pontos, atropelando defensores como se não estivessem ali. Williamson
Leans in, couldn't finish, snatches and scores. Mas na defesa, o peso extra claramente atrapalhava, principalmente nas transições. Ele parecia lento ao correr de um lado para o outro da quadra. No entanto, no início de dezembro, quando entrou em forma, Zion foi eleito o jogador da semana pela primeira vez na carreira, com médias de 33 pontos e 8 rebotes, acertando 70% dos arremessos. No dia 28 de dezembro, ele teve a melhor atuação da carreira, 43 pontos na vitória por 119-118 contra o Minnesota Timberwolves. Win over the Timberwolves. Só que uma semana depois veio mais uma lesão, uma distensão na coxa. Inicialmente informaram que ele ficaria fora por algumas semanas. Mesmo ausente, Zion foi eleito para o seu segundo All-Star Game, com médias de 26 pontos, 7 rebotes e 4.6 assistências por partida. Mas assim como no ano anterior, o retorno foi sendo adiado e adiado de novo. No início de abril, o Pelicans anunciou que Zion não voltaria mais naquela temporada, nem mesmo para o jogo do play-in contra o Oklahoma City Thunder, partida que o New Orleans perdeu, dando fim à temporada da equipe. Mas esse foi só o começo de todo o drama envolvendo o Zion. Durante o verão, ele ganhou os holofotes, mas pelos motivos errados. Uma atriz de filmes adultos chamada Maria Mills expôs na rede social o relacionamento dos dois, justo quando Zion estava esperando um filho com outra mulher. Apesar de toda essa polêmica fora das quadras e das preocupações com seu peso, quando a temporada de 2024 começou, Zion finalmente estava saudável e jogando o melhor basquete da sua vida. Marshall lob it up. Oh my! Careers are in their 30s, but to see Jared, whoa! Zion, take your time. Oh, turns it over. Get it to Zion. Not a bad idea. Mesmo com uma leve queda na pontuação, com média de 22.9 pontos por jogo, ele registrou um recorde pessoal de 5 assistências por partida, além de 5.9 rebotes e 57% de aproveitamento nos arremessos. Na defesa, Zion também evoluiu. Pela primeira vez na carreira, ele realmente jogava para vencer, ajudando o time dos dois lados da quadra. Com ele liderando, o Pelicans conquistou 49 vitórias na temporada regular, a segunda melhor marca da história da franquia. Mas no oeste competitivo, isso só foi suficiente para pegar o 7º lugar, o que forçou a equipe a disputar o play-in. E nesse jogo decisivo contra o Lakers, Zion teve a melhor atuação da carreira. Mesmo com o time de Los Angeles abrindo 18 pontos no meio do terceiro quarto, Zion dominou o garrafão e liderou uma reação incrível do Pelicans. Williamson down the middle, slashing his way to the hole. Enquanto a torcida de New Orleans explodia de empolgação, Zion fez uma expressão de dor e colocou a mão na parte de trás da coxa esquerda. Ele sabia que tinha acabado ali para ele. Season high 38 Williamson driving inside. Sem seu melhor jogador em quadra, o Pelicans não conseguiu completar a virada. Zion terminou o jogo com 40 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. E se tivesse jogado até o fim, provavelmente teria batido seu recorde de pontos na NBA. O Pelicans até conseguiu se classificar para os playoffs, mas sem sua estrela, o time foi completamente dominado e varrido em 4 jogos pelo OKC, primeiro colocado do Oeste. E o mais frustrante, Zion ainda não havia jogado um único minuto de playoff na carreira, e sentia que tinha decepcionado o time e os torcedores. Mas havia um ponto positivo no meio de tudo isso. O elenco mostrou que podia competir de igual para igual com os melhores times da conferência e com um núcleo jovem e talentoso. A expectativa para o ano seguinte era enorme. Só que aí, o ciclo se repetiu. O Williamson começou a temporada de 2025 voando, mas mais uma vez, uma lesão no tendão da coxa o tirou de ação por 27 jogos. E para piorar, outros jogadores importantes também se machucaram, como Brandon Ingram, DeJounte Murray e Herb Jones. Resultado, o time venceu apenas 5 das primeiras 34 partidas. E Zion só podia assistir tudo do banco, vendo mais uma temporada desmoronar diante dos seus olhos. Zion Williamson in a familiar spot on the bench in street clothes. Unfortunately, there's some amazing talent, just has not been able to stay healthy in his career. Como se já não fosse ruim o bastante, no dia 10 de janeiro, ele foi suspenso pelo próprio time por chegar atrasado a um voo. O técnico Willie Green afirmou que essa suspensão foi resultado de várias infrações acumuladas. A espiral negativa fez com que a diretoria do Pelicans começasse a testar o valor de mercado de Zion, mas no fim decidiram não trocá-lo, já que seu valor nunca esteve tão baixo. No entanto, quando finalmente voltou às quadras, Zion apareceu mais magro do que nunca, pesando 120 quilos, o mais leve desde que chegou à NBA. E foi aí que todo mundo pensou, esse sempre foi o Zion que a gente esperava ver. Glimpse of what was possible all along. Depois de marcar 40 pontos contra o Sacramento Kings no dia 27 de fevereiro, Zion conseguiu seu primeiro triplo-duplo da carreira. 27 pontos, 11 assistências e 10 rebotes na vitória por 124-116 sobre o Phoenix Suns. Em 11 de março, ele fez mais um triplo-duplo,
22 pontos, 10 rebotes e incríveis 12 assistências, o maior número da sua carreira numa vitória contra o Clippers. Defensivamente, ele também estava muito mais ativo, cortando linha de passes, contestando arremessos no garrafão e registrando recordes pessoais em tocos e roubos de bola. Mas, mais uma vez, o Pelicans decidiu tirá-lo de ação. Na temporada de 2025, Zion jogou apenas 30 partidas. Já se passaram 6 anos desde que ele foi draftado e até agora ele nunca jogou sequer um minuto de playoff. Por isso, todo mundo se pergunta, será que essa boa fase vai durar? Segundo o próprio Zion, sim. Ele afirma que finalmente começou a cuidar do corpo, fazendo exercícios de mobilidade e fortalecendo os músculos posteriores da coxa, e tanto o atrapalharam nos últimos anos. Mas se você torce para o Pelicans, é totalmente compreensível se estiver com o pé atrás. O ciclo Zion já aconteceu muitas vezes. Ele volta de lesão, joga em alto nível por um tempo e logo começam os debates sobre restrição de minutos. Depois, surgem os atritos com a equipe médica, desentendimentos com a comissão técnica e até mesmo tensões com a diretoria. Let me make this clear to everybody out there. If I can play in the back-to-backs, I would. I physically, yes, I can. But I work for the Pelicans. They have decided that based off the numbers, it's not smart to do that right now. If that's what they feel, I'm rocking with them on that. But yes, if I could play in a back-to-back, I would. Todos esses problemas já aconteceram várias vezes e ainda não vimos Zion completar uma temporada inteira sem lesões ou problemas fora de quadra. Quando está saudável, Williamson já provou que pode ser um dos 10 melhores jogadores de NBA. É imparável no contra-ataque, dominante no garrafão e causa impacto na defesa. Sua capacidade de criar jogadas também pode chegar a um nível de elite. E se conseguir se tornar pelo menos um arremessador razoável, Zion tem tudo para entrar no primeiro time da NBA na próxima temporada e talvez até brigar pelo prêmio de MVP. Mas são muitos "se" nessa equação, porque até agora Zion deixou todos os fãs da NBA decepcionados e querendo mais. E com as notícias recentes de processos judiciais sérios contra ele, Zion encara mais um off-season tendo que lidar com questões fora de quadra que não tem nada a ver com basquete. Ainda assim, ele só tem 25 anos e pode muito bem construir uma carreira digna de Hall da Fama, mas também pode acabar virando um bust gigantesco. Resta saber qual desses caminhos ele vai seguir.